A paz do Senhor. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 12. E mantenha ela aberta. Nós vamos ver um pouquinho o que Deus tem para nos falar nesta noite. Amém? Quantos de vocês vieram aqui para ouvir a voz do Senhor? Quantos de vocês necessitam a voz do Senhor nesta noite? Eu preciso ouvir a voz de Deus. Vamos ficar todos de pé? Jeremias capítulo 12, a partir do verso 1, nos diz assim: Justo serias, ó Senhor, ainda que eu entrasse contigo no pleito, contudo falarei contigo dos teus juízos. Porque prospera o caminho dos ímpios e vivem em paz todos os que cometem o mal aleivosamente? Plantaste-os e eles arraigaram-se, avançam, dão também fruto. Chegado estás à tua boca, mas longe do seu coração. Mas tu, ó Senhor, me conheces. Tu me vês e provas o meu coração para contigo. Impele-os como a ovelha para o matadouro e prepara-os para o dia da matança. Até quando lamentará a terra e se secará a erva de todo o campo? Pela maldade dos que habitam nela, perecem os animais e as aves, porquanto dizem, ele não verá o nosso último fim. Se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com cavalos? Se tão somente numa terra de paz estás confiado, que farás na enchente do Jordão? Vamos repetir? Se tu fadigas correndo com homens, eu acho que nós podemos fazer melhor. Se te fadigas correndo com homens que vão a pé, amém. Feche os seus olhos agora. Põe a mão no seu coração e fala com Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te louvar, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, pela oportunidade de poder te louvar, te bendizer, estar entre irmãos, estar entre a família de Cristo. Meu Deus, como é maravilhoso saber que quando adentramos por aquela porta, antes mesmo de aqui chegarmos, o Senhor já havia marcado um encontro conosco. Meu Deus, fala conosco nesta noite. Necessitamos ouvir a tua voz. Meu Deus, tenha misericórdia da minha vida. Quero me esconder atrás da cruz de Cristo nesta noite. Me usa, Senhor, como um canal. Fala comigo e fala através de mim. É o que eu te peço no nome de Jesus e te agradeço. Amém. Podeis assentar. Nós encontramos aqui Jeremias fazendo uma oração a Deus, um clamor, um questionamento. Jeremias se encontrava num momento da vida dele difícil. Ele estava sofrendo por uma perseguição. Se nós formos ao capítulo 11, nós vamos entender que Jeremias havia profetizado a Judá e a Israel. E Deus tinha dado uma palavra muito dura àquele povo, porque aquele povo havia feito um concerto debaixo das ordens do rei Josias. Mas agora eles haviam rompido e voltado à idolatria. E se você ler o texto do capítulo 11, você vai ver que a idolatria estava por todos os lados naquele momento. E ali Deus usa o profeta para trazer uma palavra de juízo sobre eles. O que acontece? No versículo 18 do capítulo 11, Jeremias descobre divinamente, por revelação, que o povo o qual ele amava, o pessoal da cidade de Anatote, a sua cidade natal, aonde viviam a sua família, estavam tramando contra a vida dele. Estavam articulando para matá-lo. E ali, Jeremias se encontra abatido emocionalmente, se sentindo traído por aqueles seus, pelo seu próximo.
E nós entendemos que a traição, que a deslealdade daqueles que fazem parte do nosso convívio, da nossa casa, os mais próximos, dói demais. Não dói pouco, não é? É algo que machuca, que fere a alma. E era nessa situação que Jeremias começa essa oração. E ele começa a questionar para Deus. Meu Deus, eu sei que o Senhor é justo, mas eu quero te falar umas coisas aqui a respeito do seu juízo, a respeito daquilo que o Senhor faz. Não tem lógica. Eu imagino Jeremias, no seu íntimo, falando para Deus: eu tenho feito tudo que a tua palavra manda dizer. E aqueles que se levantam contra mim, aqueles que estão tramando contra mim, são eles que estão prosperando. São eles que estão frutificando. E eu, Senhor, como é que eu fico nesta situação? E ele vai ali apresentando para Deus o seu lamento. E ele vai justificando, e ele vai dizendo. E eu pensando nestas palavras de Jeremias, eu fiquei lembrando de alguns outros homens da Bíblia que questionaram a Deus sobre isso. O próprio salmista, lá no Salmo 13, versículo 2, ele diz: até quando, Senhor, estarei eu relutando dentro de mim, com tristeza no coração? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Quem é que falava essas palavras? Davi. Davi sendo perseguido. Abacuque, quando vai orar ao Senhor, logo no capítulo 1 do livro de Abacuque, no versículo 2, ele vai dizendo: até quando, Senhor, eu clamarei e tu não me escutarás? Nós vamos ver os mártires lá no livro de Apocalipse, no capítulo 6, versículos 10, dizendo: até quando, Senhor, até quando irá vingar, que não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que estão nesta terra? Irmãos, quando ouvimos estes questionamentos, não parece conosco? Isso traz na nossa mente uma urgência, não é? Um senso de urgência que nós temos, uma necessidade de ver resolvido. E isso não é errado, porque nós temos essa carência mesmo. Porque se dependesse só da nossa força, do nosso braço, nós iríamos e fazíamos. Mas estas questões aqui envolviam algo muito maior. Precisava-se de um milagre. E quando nós vamos olhando e observando o questionamento de Jeremias, chegamos no versículo 5 com uma resposta. A resposta de Deus à angústia de Jeremias. Essa resposta é uma resposta chocante, ao meu ver. Porque, ao invés de confortar o coração de Jeremias, o Senhor o desafia. O Senhor o desafia e diz para ele assim: se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Como? Eu entendo, na luz da palavra, que Deus não queria ver Jeremias tropeçando nas coisas pequenas. Porque se nós analisarmos bem, Jeremias era um homem de Deus, um profeta do Senhor, tinha intimidade com Deus, Deus revelava-se a ele, é tanto que revelou o que estava sendo tramado. Aquilo não passava de ameaças. Mas para Jeremias aquilo tomou uma proporção maior. E aquilo abalou a sua estrutura. E eu meditando nessa resposta, eu fiquei pensando, por que o Senhor usou estes exemplos? Por que ele foi buscar este tipo de exemplo para tratar com Jeremias? Para responder Jeremias. Na antiguidade,
os exércitos, quando iam lutar, eles iam para um campo de batalha. E estes soldados, eles eram divididos por seções. E eu não sei se você gosta desse tipo de filme, desse tipo de história. Eu amo. Havia ali um princípio para a guerra, havia um critério. Os primeiros a irem se combater uns com os outros eram quem? Os que iam a pé, não é assim? Eles se confrontavam. Havia um grande confronto dos que estavam a pé. Depois, os que sobreviviam àquele embate iam enfrentar os que vinham a cavalo. Você entendeu o que Deus quer dizer conosco nesta noite? A batalha, irmãos, com os que estão a pé é fichinha. Porque os soldados que iam a pé, eles eram fracos. Eles faziam todo o trajeto a pé, carregando as suas armas, o seu escudo. Eles chegavam já enfraquecidos. O grupo de elite vinha depois. Toda a artilharia vinha depois. Então Deus estava dizendo para Jeremias e diz para mim e para você nesta noite: você está apavorado, você está angustiado por causa dessa bobagem? Por causa dessa bobeirinha, isso está te tirando a paz. Isso está te fazendo até pensar em desanimar, até desistir de ser crente. Ah, meu irmão, se prepara, porque ainda vão vir as pelejas com os que vêm a cavalo. Ainda vão vir. E aqui Deus diz para Jeremias: eu quero te preparar. Eu quero te preparar. Eu não estou aqui para te mimar, não. Você precisa ser fortalecido. Fortalecido. E é assim na nossa vida. Às vezes queremos desistir na primeira onda que se levanta de oposição contra nós. Na primeira dificuldade, nós pensamos: eu vou desistir, eu vou desanimar. Porque é mais fácil desistir, não é? É mais fácil ser parasita, é mais fácil ser levado pelo braço do outro, é mais fácil falar aquilo que a maioria fala, é mais fácil agir debaixo da influência do grupo maior. É mais fácil. Resistir e perseverar exige força, exige determinação. Não é uma coisa simples. Não é algo que eu falo assim: não, agora eu vou resistir, não, agora eu vou desistir. Não. Só verá a glória de Deus aquele que perseverar. Aquele que perseverar. Às vezes, tropeçamos, irmãos, em coisas tão pequenas que não somos capazes de vencê-la. Coisas tão insignificantes que se tornam um gigante na nossa frente e se tornam empecilhos na nossa caminhada com o Senhor. E se nós fôssemos listar essas coisas pequenas, elas se tornariam uma avalanche. Porque tudo é motivo para nos impedir. Porque nós valorizamos demais. Nós valorizamos demais o nosso tropeção. Nós valorizamos demais quando quebramos a unha. Nós valorizamos demais quando temos uma dorzinha de cabeça. Nós valorizamos demais quando é uma gripe. Nós valorizamos demais. Eu estou toda isso, eu estou todo aquilo. Meus irmãos, as experiências de Jeremias eram experiências duras, eram experiências amargas. E eu creio que muitos de vocês têm experimentado essas experiências. Mas eu queria te dizer nessa noite, as experiências amargas e difíceis que você tem sofrido, que você tem passado,
o objetivo delas não é te amargar, não é te endurecer. O objetivo delas é te levar a um alvo maior, a um objetivo maior. E para chegar e alcançar esse objetivo, passa-se pela maturidade espiritual. É necessário que eu e você passamos pelas dificuldades da vida. São elas que nos moldam, são elas que nos aprimoram, são elas que revelam a nossa essência, o nosso caráter, que tipo de crente eu e você somos de verdade. Por isso somos experimentados no fogo da dificuldade. Todos nós somos, todos nós. Hoje uma pessoa veio me testemunhar de um problema, de um diagnóstico de um familiar. E ela, no meio da conversa, ela me disse: a minha tristeza, eu fico pensando, é uma família tão crente, Jaqueline. É todo mundo tão crente. Aí eu perguntei: e você acha que ser cristão nos blinda dos problemas e das dificuldades? Não, ninguém é blindado. O sol nasce para todos, a chuva cai para todos e os problemas também vêm para todos. A diferença é que o cristão, quando passa pela luta, ele passa crendo, convicto de que ele vai ter a vitória no nome de Jesus. Aleluias. E é isso que nós encontramos aqui. Eu fico me perguntando, olhando para o nosso cenário evangélico dos dias de hoje, e fico querendo entender a desistência de tantas pessoas, quando o que elas deveriam buscar era excelência. E a única resposta que me vem à mente é que os fracos preferem ficar e se ajustar ao mínimo. Fala para você mesmo: eu sou forte. Eu sou forte. A palavra de Deus diz que o Senhor não chamou fracos, Ele chamou fortes. Eu sou forte. Eu entendo, irmãos, que Deus não chama um homem e uma mulher para peleja, para lutar com os que vêm a cavalo, sem antes treiná-los. Sem antes treiná-los. Se nós olharmos para Jesus, Jesus, ele não mimou os seus soldados. Jesus não mima os seus soldados. Ele prepara guerreiros valentes. Para quê? Para avançar no território do inimigo. Se você olha para um general de guerra, você acha que ele forma o seu exército de que jeito? Dando conforto, dando tudo na mão, fazendo papinha, dando descanso? Não. A tropa de um exército vencedor, ela é forjada na força e na dor. É assim que é. Não sou eu que estou dizendo que tem que ser assim. A vida, ela é assim. A vida, ela é assim. E nós temos que buscar vê-la da maneira que ela é de verdade. A Bíblia não traz a resposta verbal de Jeremias. Nós não lemos aqui o que Jeremias respondeu para Deus após ouvir esta palavra. Mas, se nós olharmos a biografia, a vida e o ministério dele, nós certamente encontraremos uma resposta. Correrei com os cavalos. Porque foi isso que Jeremias fez. A vida de Jeremias, o ministério de Jeremias, foi um ministério árduo. Não foi um ministério fácil, mas ele cumpriu até o último momento aquilo que Deus propôs a ele para fazer. Dito isto, eu gostaria de deixar 2 conselhos para vocês que estão passando por alguma luta
alguma dificuldade neste exato momento, ou então estão já correndo com os cavalos, com os que vão a cavalos. A primeira coisa que eu queria te pedir, te aconselhar, é que você tenha muito cuidado com as circunstâncias. Lembre-se que nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Nós andamos por fé. Nós sabemos que as coisas nem sempre saem como queremos. Nem sempre acontecem de acordo com o nosso roteiro. Cada um de nós tem um roteiro para a própria vida, não tem? E o nosso roteiro sempre termina com um final feliz. Mas nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Nem sempre a resposta que o Senhor tem para nós é a resposta que queríamos. Mas nós precisamos entender que a vida, ela traz circunstâncias diversas e adversas. E nós precisamos aprender a viver em toda e qualquer circunstância, não é? Se a figueira florescer, se os campos não produzirem, se as ovelhas forem arrebatadas, se o gado não der leite, ainda assim eu louvarei ao Senhor. Isso é viver independente de qualquer circunstância. Cristianismo, irmãos, não é para pessoas sem firmeza. Não é. Cristianismo necessita de pessoas que possuem convicção e ousadia, coragem perseverante e determinação resoluta para vivenciar a sua vitória. Existem vitórias que chegam na nossa vida em questão de segundos. Existem outras que levam anos. Existem algumas que levam décadas. Mas para você experimentar, você precisa perseverar. Você precisa perseverar. Você olha para um casamento de 30, 40 anos e você pergunta: meu Deus, como eu queria que o meu casamento durasse tudo isso. Você acha que não houve perseverança demais ali, não, irmãos? Não houve renúncia demais ali, não? Claro que sim. Outro dia eu estava conversando com uma irmã e ela me testemunhou que se ela tivesse que passar por tudo que ela passou para viver o que ela está vivendo hoje com seu esposo, ela passaria de novo. Porque o milagre que Deus realizou na vida dela, só o Senhor. É só o Senhor. E assim nós vamos vivendo, crendo na certeza do agir de Deus. Se nós nos rendermos diante dos desafios menores, como é que superaremos os desafios maiores, irmãos? Nunca. A palavra de Deus nos fala lá em Provérbios 24:10. Se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Se você está se sentindo pequeno, com a força diminuída, exercita-se, esforça-te, renova as suas forças, porque você serve um Deus que é poderoso para renovar você no dia de hoje. Eu creio nisso. A palavra de Deus nos manda, nos chama a nos fortificar na graça do Senhor. Nos fortificar na força do Senhor e do seu poder. Não é fortalecer por você mesmo, não, meu querido. Essa luta que você está passando, você precisa experimentar o sobrenatural de Deus na sua vida. Descansa no Senhor. Se coloque diante dele no dia de hoje. Fala para ele o que é que está te angustiando. Meu segundo conselho para você é: enquanto estiver correndo com os que vão a cavalo, tenha cuidado com as suas emoções. Jeremias começa essa oração angustiado. Angustiado. E a angústia, ela é uma arma que Satanás tem usado
contra a vida de muitos cristãos. Eu não sei se você vai concordar comigo, nós temos vivido tempos muito difíceis, que geram em nós uma descrença, uma falta de esperança, não é? Nós olhamos por tudo que está nos cercando, a violência, a corrupção do nosso país, as dificuldades, e a pobreza, tudo que tem afligido o homem quanto humanidade, e isso vai gerando em nós um esfriamento, vamos dizer assim. Aí deparamos com os nossos problemas pessoais, com as nossas dificuldades, com problemas que são vigentes a todos nós. E aí começamos a nos angustiar de verdade. E a angústia, ela é uma tentação perigosa, porque ela acaba nos levando a distanciar do Senhor. Não sei se você conhece algum cristão que parou no meio da caminhada, que desanimou, porque não deu conta dos problemas, não deu conta das suas dificuldades. Eu queria te dizer nesta noite, faça como Jeremias, reconheça as suas angústias, as suas dificuldades, ore ao Senhor, não as guarde para você, não as omita, não faça de conta que não está acontecendo. Se abra ao Senhor, se revele a Ele e diga para Ele: Senhor, me ajuda, Senhor, me fortalece, Senhor, eu não estou dando conta, eu não aceito continuar vivendo assim, com essa indiferença dentro do meu ser. Eu quero ser renovada. Muitas pessoas têm vivido interiormente angustiadas, emocionalmente cansadas, e têm se distanciado cada vez mais do Senhor, porque os olhos estão postos no lugar errado, os olhos estão postos em homem. Mas Deus nessa noite manda te dizer: tira os olhos do homem e leva os olhos ao único que pode fazer a diferença na sua vida, ao autor e consumador da sua fé. É Ele que é poderoso para mudar e transformar tudo aquilo que está te afligindo neste dia, no nome de Jesus. Às vezes, meus irmãos, a nossa corrida, a nossa caminhada, parece que não vai chegar ao fim nunca. Às vezes parece que a nossa luta não vai terminar nunca. Mas o Senhor diz para você nesta noite: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Tem de bom ânimo, se eu venci, você também vai vencer. Eu venci para te ajudar a vencer. Não desanime, meu querido. Não desanime, minha querida. Não é hora de desanimar. É hora de perseverar. É hora de perseverar. Eu não sei qual é a sua dor. Eu não sei o que está te magoando mais, aquilo que está te angustiando mais. Mas entenda e saiba que o Senhor, Ele não rejeita um coração contrito. E que você está sendo forjada, você está sendo forjado pelo fogo. Quando nós olhamos lá no capítulo 11 do livro de Hebreus, nós encontramos ali uma lista de nomes que venceram os homens que vinham a cavalo. Homens e mulheres que subjugaram reinos, que professaram a fé, que tomaram posse da sua promessa. Homens e mulheres que não se deixaram abater pela oposição. Homens e mulheres que resistiram até o fim. E é isso que o Senhor nos chama nesta noite. Resistir até o fim. Perseverar até o fim. Fazer aquilo que o Senhor tem colocado nas suas mãos para fazer. Para de olhar para os lados. Para de olhar para as dificuldades. Cuida das suas emoções. E preste atenção nas circunstâncias. Não fique se atendo a elas. Muitas das vezes aquilo que os nossos olhos naturais estão vendo não tem nada a ver com o que os nossos olhos espirituais deveriam contemplar.
Abra os seus olhos espirituais para ver o mover e o agir de Deus sobre a sua vida. Amém? Vamos ficar de pé. Feche os seus olhos agora. Eu quero te convidar a apresentar a sua dificuldade ao Senhor. Hoje o nosso culto chama-se culto da vitória. Eu entendo que todos os nossos cultos são cultos de vitória, porque quando chegamos à casa do Senhor, nós já somos vitoriosos. Feche os seus olhos agora e vai falando com o Senhor aquilo que tem te angustiado. Meu Deus, estamos aqui reunidos, Senhor, porque necessitamos do teu milagre. Estamos aqui, meu Deus, porque sabemos que Tu és o Deus que ouve e responde oração. Muitos de nós, Senhor, se encontram como Jeremias se descreve ali. Angustiado, impaciente por uma resposta, necessitando de uma solução. Muitos aqui, meu Deus, estão sem saber que caminho seguir, que direção seguir. Para todo lado que olha, só ver porta fechada. Mas a tua palavra nos diz que o Senhor é Deus que abre porta onde não há porta. Que o Senhor é aquele que vai à nossa frente, que aplana os nossos caminhos e que joga por terra todos os muros que têm tentado nos impedir. Deus, inclina teus ouvidos, Senhor, ao clamor dos teus filhos nesta noite. Dê ordem aos teus anjos a favor da vida de cada um dos seus. Envia resposta, envia socorro e fortalece os teus filhos. É o que te peço nesta noite, no nome de Jesus. Amém.